Olá, tudo bem por aí? É hora de mais um Inovação em Pauta. A tecnologia tem sido um dos principais motores de transformação no mundo dos negócios, ajudando empresas a crescer, se destacar no mercado e se tornarem mais competitivas. No Inovação em Pauta de hoje, vamos explorar soluções que estão revolucionando a forma como empreendedores gerenciam seus processos e tomam decisões estratégicas. Afinal, inovação não é uma opção, é o caminho para o futuro. Entre tantas soluções para empresas, uma das mais poderosas é o CRM, uma tecnologia que otimiza a gestão de clientes e processos, tornando as empresas mais organizadas, produtivas e também eficientes. Mas afinal, o que é um CRM e como ele pode transformar negócios de diferentes portes? Hoje você vai conhecer histórias de empreendedores que implementaram essa ferramenta e deram um salto nas operações. Olha só. A Nilceia e o Jefferson começaram a empreender há mais de 12 anos. Na época, ter um CRM para organizar fluxos e processos da empresa, até então pequena, não parecia necessário, mas o negócio prosperou. Hoje, a Braskem, especializada em placas de energia solar, já atendeu mais de 10 mil clientes. A Braskem Energia Solar surgiu em 2012 em Florianópolis, iniciando as atividades ali na região da Ponta das Canas, onde nós tivemos a nossa primeira loja. E aí, sucessivamente, passado de alguns anos, ela foi crescendo, isso no segmento de segurança eletrônica. Há 3 anos atrás, nós migramos para a energia solar. Obviamente que as lojas foram ficando pequenas e aí precisamos migrar para um espaço maior, que é o espaço onde nós estamos hoje. Com o crescimento do negócio, buscar uma ferramenta que organizasse processos se tornou algo indispensável para os empresários. Quando você ainda é pequeno, você acha que não deve ter um sistema desse. Eu acredito que todos devem ter um sistema como esse, A partir do momento que você começa a ver a necessidade, que você começa a ver o crescimento, é muito importante você começar a ter um controle sobre isso, E você vai vendo que o tempo vai ficando escasso, você precisa de tempo, Então você precisa de agilidade, desde a pré-venda até a venda, atendimento ao cliente, instalação. Você precisa de uma certa agilidade, você precisa ter um monitoramento sobre isso. A solução para a Braskem veio através do Zorro Begin. A plataforma foi pensada para pequenos empreendedores que querem sair das planilhas e organizar suas vendas de forma simples e prática. Nela é possível acompanhar diferentes fluxos, desde a abertura de uma proposta até a finalização de um contrato. Vamos apresentar o Begin, o CRM Begin, e nós implantamos a empresa. Sem dúvida, assim, com 3 meses aí utilizando, decolou, vamos colocar assim, todos os aspectos. Mudou a performance da empresa. Tudo em uma empresa são processos. Se você não segue um processo bem definido, você não obtém resultados. Vamos colocar aqui todo o processo ali até a finalização de um contrato, leva aí de 3 a 4 dias, Um cliente realmente interessado, um cliente já preparado para adquirir o produto. Para quem é micro ou pequeno empreendedor, a escolha de qual tecnologia implementar pode ser difícil. Isso porque, em muitos casos, o investimento é alto. Hoje, o que a gente sente como empresário? Qual que é a maior nossa dificuldade? Você tem que fazer de tudo um pouco. Então, o CRM ele é justamente para isso, Para que a gente consiga ler as métricas, ver se está batendo as metas, se está sendo feita a quantidade de ligações por dia, mensagens. Então, a gente consegue buscar tudo ali pelo CRM. Então, isso se torna muito mais fácil, O nosso dia a dia. E falando também um pouquinho sobre valores ali, são valores acessíveis, Só para vocês terem uma ideia, assim, eu pesquiso CRM já tem 2 anos. E até hoje eu não tinha implantado, porque até então eu achava um custo muito alto, porque custo fixo é custo fixo, Então, o Begin realmente, quando eles me falaram o preço, eu falei, não, agora é o momento, está dentro do que a empresa espera e é super acessível. A Zorro, empresa de tecnologia com mais de 100 milhões de usuários no mundo, promove soluções digitais para diferentes áreas de negócios. O Begin, usado para a Braskem e disponível em mobile e desktop, é uma delas. O universo Zorro, que a gente fala, tem mais de 60 soluções
que envolvem aí todos os níveis de acesso, né, de formato, independente do tamanho da tua empresa. Seja você um pequeno empreendedor ou você uma grande corporação, você vai ter soluções Zorro que atendam à sua realidade e à sua necessidade para te fazer crescer de forma fluida e orgânica. O Begin, ele é focado em ser uma solução que é feita para destravar as vendas do empreendedor, né, do seu negócio. Ele te tira da dor, da falta de organização. A proposta dele é justamente essa, que você saia das planilhas, que você consiga cadastrar os teus contatos, ali você consegue incluir as empresas, os teus clientes, você consegue ter a inclusão da visibilidade de toda a jornada de venda, de todo o relacionamento. Então, em que estágio de venda que está aquele cliente, em que pé de venda que está aquilo, em que momento de fase de venda que está, quais oportunidades eu estou a perder ou não estou a perder. Então, o Begin, ele vem para te trazer esse tipo de facilidade, destravar os teus negócios para que você consiga se organizar melhor e vender mais. Outro software desenvolvido pela empresa é o Zorro CRM. A versão é voltada para as grandes empresas. Mas também existe o Zorro CRM, que dependendo do seu nível de empresa, quando você alcança, né, uma empresa fica mais complexo, o seu processo fica mais complexo de vendas. Então você é uma grande corporação, você vai precisar de uma estrutura maior, uma ferramenta muito maior, uma plataforma que o Zorro CRM consegue entregar. Então você começa pelo Begin, né, nessa proposta de crescer, de avançar. A partir do momento que você cresce e evolui, você faz o seu upgrade, você migra para o Zorro CRM. Aplicadas à prática, ambas trazem grandes resultados para quem é dono do próprio negócio. Eles trazem resultados e feedbacks muito positivos nesse sentido. Que eles cresceram em suas vendas porque eles começaram a enxergar mais potencial, conseguiram ver o que estava travando suas vendas, conseguiram organizar melhor a sua demanda da área comercial. Já a Agrado com Memo é de Chapecó. A empresa trabalha com a venda de alimentos e carrega, na essência, a valorização dos pequenos produtores. Apesar de jovem, o crescimento do negócio é consciente. Desde o início, a empresa tem como base o apoio do Sebrae Santa Catarina. A minha história como empreendedora começou em 2013 ainda, quando eu atuei como consultora, inclusive do Sebrae e outros parceiros. E em 2020 eu comecei a fazer pão de mel em casa para comercializar. Eu estava grávida, então eu não podia sair, e aí foi uma forma que eu encontrei de ocupar meu tempo. Durante esse período de 2020, o Sebrae delas foi a primeira edição online. Então eu também participei de toda a trilha. No final de 2020, em outubro, eu comecei a entender que o fazer em casa poderia se tornar um negócio. E então começamos a estruturar a empresa, né? Em outubro de 2020, lançamos em maio de 2021 a Agrado com Mimo. Essa ajuda veio através da Luniele, na época, agente de inovação da entidade que atuou na consultoria da empresa por meio do programa Ali Produtividade. A Agrado com Mimo, então, eu já conhecia a Larissa, né? Antes disso, a gente já tinha conversado um pouquinho. E quando fiz a apresentação do programa para ela, da metodologia, ela se interessou em estar olhando para a necessidade da empresa dela e encontrando, então, demandas para atuar e inovar. Nós, enquanto consultores, enquanto agentes locais de inovação, nós temos esse olhar amplo. Então, como a gente está em várias empresas, a gente consegue trazer também um olhar de várias possibilidades de melhorias. E foi através desse acompanhamento que surgiu a indicação de um CRM para organizar os processos do negócio. A ferramenta escolhida foi o RD Station. A tecnologia hoje já conta com mais de 20 mil usuários. Dentre as principais vantagens destacadas estão a organização e automatização de processos comerciais da equipe. Os resultados não demoram a aparecer. E nós tivemos um resultado de chegar numa taxa de conversão de 5% para revendas usando o RD. E os resultados, eles existem. Então, a gente ouve muito dos empresários, né, que as vendas estão difíceis, estão fracas, o cliente pede orçamento e some, mas o que nós, enquanto empresários, estamos fazendo proativamente para fisgar esse cliente? Além do Zorro Begin, do Zorro CRM e do RD Station CRM, outras ferramentas têm sido indicadas pelo Sebrae Santa Catarina. Dentre elas estão o HubSpot, que atua na gestão de contatos, funis de vendas e automatização de e-mails, o PipDrive, que permite a visualização das etapas do funil,
e otimiza a conversão de leads, e também o Salesforce, que personaliza o CRM e integra dados para uma gestão de alto nível. Opções voltadas para diversos segmentos, mas todos com uma finalidade em comum: organizar, otimizar e desenvolver negócios para que possam crescer cada vez mais. Pois é, escolher a ferramenta certa para gerenciar um negócio pode ser um grande desafio, especialmente com tantas opções disponíveis no mercado. Mas será que toda empresa realmente precisa de um CRM? E como evitar investir numa tecnologia que, no fim das contas, pode não ser utilizada? Para responder essa e também outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio o Bruno Fontana, ele que é consultor de negócios do Sebrae, que vai nos ajudar a entender como a tecnologia pode ser uma grande aliada para os empreendedores. Bruno, seja bem-vindo ao Inovação em Pauta. Luan, muito obrigado pelo convite, ainda mais nesse momento da história que a gente está exatamente num momento de inflexão da tecnologia. Então, é um momento mais especial para a gente falar sobre esses e outros assuntos aqui relacionados à inovação e tecnologia. Aproveitando o teu gancho, então, com tanta opção no mercado disponível de tecnologia, de ferramenta, como é que não cometer o erro de escolher algo que pode ser muito complexo e que para o meu negócio, eu vou ver lá, não vai fazer muito sentido? Eu acho que a primeira questão é o empresário ele entender exatamente o que ele precisa, né? Qual é o problema que ele quer resolver, quais são as características que ele precisa para o negócio dele, e não pensando só numa ferramenta que alguém indica, que alguém traz como sugestão, mas que alguém de um mercado diferente, de um negócio diferente, que não tem as características que tu de fato precisa, né? Então, diminuir essa ansiedade em relação a eu vou ficar com essa ferramenta para todo sempre, né? Então, eu vejo que isso é um desafio muito comum dos negócios também, que os empresários evitam de escolher uma ferramenta porque eles querem escolher certo. Só que, ao mesmo tempo, se tu não tem a experiência prática daquela ferramenta, é impossível tu saber como que vai ser o dia a dia com ela de fato. Então, é normal que exista alguma margem de erro, pode ser que aconteça, né? O mais importante é que, de fato, tu implemente a ferramenta, dê um tempo de maturação para ela de em torno aí de 1 mês, pelo menos, para realmente te adaptar com essas características, para daí tu fazer uma análise ao final desse período e entender, olha, essa ferramenta me atende ou não me atende. Então, tem que ter experiência prática, porque senão fica num mundo, né, num campo muito teórico, ilusório, porque se eu nunca implementei, eu não sei qual é o resultado que eu posso esperar daquilo, eu não sei se vai me atender exatamente ou não. Então, é importante que eu tenha essa jornada prática para, de fato, tomar uma decisão em relação a isso também. E se errar, tudo bem, faz parte. Vamos desmistificar o que é um CRM. Para que ele serve exatamente? Um CRM, ele é um software de gestão comercial, gestão do teu setor comercial, basicamente. Então, ali tu vai gerir clientes, tu vai ter características do teu setor comercial, número de atendimentos, fechamentos, tu vai ter ali um funil de vendas, que a gente chama, que é basicamente para tu controlar, para tu fazer a gestão desse teu setor comercial. Toda empresa precisa de algum tipo de CRM, toda empresa. Por quê? Porque se tu não tem uma clareza nos teus dados comerciais, é muito simples. Tu perder a oportunidade, deixar oportunidades passarem porque tu te esqueceu de entrar em contato, por exemplo, né? Tu não sabe quantas oportunidades tu tem em aberto, quantas tu consegue fechar, tu não tem clareza das suas métricas e indicadores de desempenho comercial, porque não tem como mensurar isso se fica sem um sistema próprio para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, toda empresa precisa, né? Só que aí é normal ter a confusão, né? Tem centenas de milhares de CRMs no mercado. Simples, complexos. Sim, e por aí vai. Exatamente. Então, qual é a grande questão? A melhor ferramenta é a ferramenta que tu implementa. Então, como assim, Bruno? Né? Se um médico ele te dá um protocolo para tu seguir que é impossível de seguir, tu não vai ter um resultado. Então, é melhor que ele te dê, por exemplo, algo que tu consiga fazer, para que, de fato, tu tenha um resultado que talvez não seja o teu ideal, mas é um resultado que é possível, né? Então, independente da tecnologia que tu vai implementar, a melhor é sempre aquela que, de fato, tu implementa, e não aquela que tu fica numa ilusão de, nossa, eu precisaria de mais ferramentas, de mais funcionalidades e tudo mais. Então, o melhor é sempre aquilo que tu, de fato, consegue implementar.
Então, por que eu digo isso? Para reduzir um pouco essa sensação de incerteza no momento de escolher um CRM. Tá? Porque a gente vive hoje num paradoxo da escolha. Né? Sempre que a gente tem mais de 3 opções para escolher, a gente trava. Porque a gente começa a cogitar com a ideia de escolher errado alguma coisa. Né? A gente não quer errar. E aí não quer tomar a decisão. Não quer tomar a decisão e aí acaba postergando a implementação dessa tecnologia. Então, o melhor é, de fato, tu analisa algumas ferramentas disponíveis, escolhe uma e implementa sem culpa, sem ficar levando mais assim. E existem alguns sinais que o empresário deve ficar atento? É o momento de mudar de sistema, de CRM, esse já não está mais servindo para mim, ou até para iniciar utilizando, não estou tendo um controle eficiente, você estava comentando muito sobre isso, gerindo de forma eficiente o negócio. Qual que é o momento de dar uma etapa seguinte, um passo seguinte? O passo seguinte é quando tu percebe que aquelas funcionalidades não te atendem. Então, como tu trouxe, olha, eu percebi que isso aqui não me atende, bom, agora é o momento, de fato, de eu olhar para o mercado e entender quais são outras soluções que tem aquilo para me entregar. Né? Então, até chegar a esse momento, né, leva um certo tempo na maior parte das vezes. Né? Porque todos os CRMs, todas as tecnologias, de alguma forma, eles seguem um fator crítico de sucesso, que a gente chama, que são o quê? Eles oferecem as funções principais. Então, todos vão te oferecer funções principais que vão atender a maior parte dos negócios. Tá? Então, até chegar no momento que tu precisa de uma característica específica, muito específica, vai levar um certo tempo aí. Então, isso vai de negócio para negócio, porque cada negócio específico vai precisar de algum ajuste e tudo mais. Né? Um ponto que eu acho que é essencial na escolha desse tipo de ferramenta e outras ferramentas é sempre que se tenha API aberta. Né? O que é essa API aberta? Esse é um fator crítico de sucesso que eu diria. Por que é API aberta? Porque daí eu permito que esse sistema ele se conecte a outros sistemas que eu venha a utilizar. Então, se eu tenho isso, eu consigo criar automações, criar conexão entre outros sistemas que agiliza muito o meu processo. Então, se eu não tenho isso, o sistema... Do contrário, teria que mudar de sistema, por exemplo? Do contrário, eu teria que fazer manualmente. Um exemplo prático, por exemplo. Imagina que se eu tenho um CRM que ele tem API aberta, eu consigo, por exemplo, criar uma automação para gerar uma nota fiscal automaticamente. Agora, se eu não tenho isso, né, num outro sistema de nota fiscal que eu tenha. Agora, se eu não tenho essa API aberta, o que acontece? Eu precisaria manualmente pegar essas informações, subir num outro sistema, e isso acaba gerando um outro processo que poderia ser evitado se o meu sistema tivesse isso. A maior parte dos sistemas hoje, eles já atuam, né, nessa característica que é mais moderna, que é realmente ter as APIs abertas, né, ter essa possibilidade de conexão com outros sistemas para que eu crie a minha própria estrutura tecnológica na empresa. Então, só diria que tem que tomar esse cuidado, porque porventura se um ou outro não tiver, isso é um fator bastante limitante para o teu processo como um todo. E não achar que o CRM vai fazer tudo por você, é que nem pagar lá a academia e não ir treinar. Você tem que assumir o controle desse CRM também. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem, isso acontece muito, academia, nutricionistas, né? A gente está num processo de emagrecimento, eu vou lá numa nutricionista, pago a consulta, ela me dá aquela receita maravilhosa e eu não executo nada. Né? Então, assim, eu não vou emagrecer assim, né? Eu não vou conquistar o meu objetivo dessa forma, eu vou conquistar realmente fazendo aquilo que eu preciso fazer. Falando de CRM, eu preciso criar uma rotina comercial. Eu preciso criar o hábito de realmente alimentar esse sistema, alimentar com os dados dos clientes, porque a grande questão é o quê? Né? Os dados hoje, a gente fala que os dados são o novo petróleo. Né? Por quê? Porque os dados dos meus clientes, volume de compra, ticket ticket médio, né? O ticket médio da minha venda, que é a média do valor que o meu cliente deixa comigo. Então, assim, eu tenho que ter essas informações para tomar decisão. Agora, se eu tenho um CRM, se eu tenho uma tecnologia dessas e eu não alimento essa ferramenta, eu não tenho o insumo para tomar decisão. Se eu não utilizo ele dessa forma, não tem como. Então, qual é a grande questão? Eu preciso ter uma rotina comercial e eu preciso desenvolver
de fato, a prática de utilizar a ferramenta e fazer tudo pela ferramenta, comercialmente falando, para que aí sim eu consiga extrair esse valor dele. Então, num primeiro momento, assim como na academia, tu não vai começar na academia levantando 200 quilos, né? Não, tu vai ter um tempo de adaptação e tá tudo bem, né? Então, tudo certo não utilizar 100% o poder de fogo dele, mas tu tá te dedicando diariamente a utilizar essa ferramenta, a implementar esses processos, a ter uma rotina onde tu olha para isso, até que tu consegue ir ajustando esses pontos e chegar no resultado que o CRM pode te entregar. Como consultor, você percebe ainda que muitos negócios sequer têm seus dados em nuvem ainda, estão muito para trás nesse cenário tecnológico? A gente está assim num momento que eu diria extremamente delicado, né, em termos de tecnologia. Por quê? Porque a gente tem bolhas, né, bolhas de negócio que já utilizam muito inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, assistentes de inteligência artificial, que utilizam muitos outros sistemas de análise de dados, etc., enquanto tem uma outra parcela do mercado, que é aquela parcela dos pequenos empreendedores, e às vezes nem tão pequenos assim, mas que ainda não estão nesse nível de maturidade tecnológica, que ainda conservam na sua própria máquina, né, um arquivo em Excel com todas as informações da empresa, todos os registros de anos da empresa, sendo que a qualquer momento pode queimar aquela máquina e ele vai perder tudo porque não está numa nuvem. Então, assim, são coisas tão simples, né, que não são desenvolvidas enquanto outras empresas estão, de fato, anos-luz à frente. E aí, quando a gente vai falar de diferencial competitivo, é impossível a gente ganhar uma corrida, né? Vamos supor, uma corrida de Fórmula 1, se eu botar lá um cavalo, uma charrete, é mais ou menos isso, é uma charrete correndo contra um carro de Fórmula 1. Então, ou como ter um carro de Fórmula 1 e não ter um piloto que saiba pilotar aquele carro. Exatamente. Então, assim, muitas vezes um piloto mediano com um carro excepcional, ele é o piloto que vence a corrida, mesmo contra um piloto excepcional de um carro mediano. Então, assim, a tecnologia, ela é um poder de fogo que não tem como, ela não vai retroceder, né? Então, a grande questão é, a empresa que é versada em tecnologia é a empresa que vai competir no mercado de uma forma brutalmente mais competitiva, mais estratégica do que uma empresa que não é. Porque uma empresa que implementa esse tipo de tecnologia e várias outras tecnologias é uma empresa que consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva, consegue extrair dados específicos para tomar essa decisão, consegue ter um controle melhor do seu negócio, uma gestão melhor do seu negócio e acaba não fica correndo, né, em volta do seu próprio rabo como uma empresa que não utiliza isso. Então, para aqueles que ainda não estão familiarizados com tecnologia, certamente você acompanha muitos negócios ainda nesse cenário. Qual que é a primeira dica que você passa para esse empreendedor? Começar por onde? O primeiro passo, eu diria, comece entendendo os seus próprios desafios. O que no teu dia a dia tu percebe? Olha, se isso aqui pudesse ser otimizado, como seria para mim? Como seria o meu dia a dia, né? O que no meu dia a dia eu percebo de desafios? Né? Primeiro ponto, tomar consciência do seu estado atual, né? Segundo ponto cara, pesquisa na internet, pergunta para o ChatGPT quais são as ferramentas disponíveis para me ajudar nisso, nisso e nisso. Bom, simples. Hoje em dia, a informação ela é uma commodity. O conteúdo é commodity. Então, assim, eu consigo saber sobre tudo a qualquer momento perguntando para uma inteligência artificial. E isso muda completamente o jogo, né? Porque agora eu tenho ali um especialista em qualquer área que eu preciso acessível, né? Só que qual é a grande questão, né? Que quando o meu conhecimento é baixo, quando eu não tenho conhecimento sobre algo, eu não sei qual é a pergunta que eu devo fazer. Então, a sofisticação da pergunta é o que vai gerar a resposta mais adequada. Então, hoje em dia, a gente precisa passar um tempo olhando para qual é a nossa pergunta, né? Então, o que eu preciso de fato, qual é o meu desafio de fato, e para, de fato, conseguir a resposta para aquilo, né? Aquela máxima do Einstein lá, que perguntaram para o Einstein, se você tivesse 1 hora para resolver um problema, como é que você dividiria esse tempo? E aí ele falou, olha, eu ficaria 50 minutos pensando na pergunta e só 10 minutos pensando na resposta. Porque se eu sei a pergunta, é muito mais fácil de encontrar
a resposta, porque eu vou no caminho que eu preciso. Né? Então, o primeiro momento seria, entenda qual é a sua pergunta. O segundo momento, né, entendi a pergunta, eu preciso estar transitando em espaços tecnológicos. Eu preciso frequentar lugares tecnológicos. Feiras tecnológicas do meu setor, review no YouTube, gratuito. Muitas dicas. Dicas. Então, cara, tecnologias para o setor tal. Pergunta sobre isso, né? Pesquisa sobre isso, expande a tua capacidade perceptiva. Porque no momento que tu começa a entender que existem soluções para resolver aqueles problemas, cara, o teu mundo muda. Então, assim, cara, eu estou aqui fazendo no papel, estou aqui fazendo uma planilha, estou aqui utilizando um sistema meio arcaico. Poxa, já tem algo dedicado para o meu mercado, eu nem sabia. Então, tudo parte dessa pergunta. Né? Então, frequentar esses espaços e, ao longo do tempo, ir se versando, ir criando intimidade com a tecnologia. Quando eu digo intimidade com a tecnologia, e isso é um discurso que eu vejo muito do empreendedor, aí de uma geração um pouco mais avançada, que tem um pouco de dificuldade com a tecnologia, mas a gente sempre fez assim. Uma certa resistência. Uma certa resistência. Então, a gente precisa trazer a tecnologia para o nosso dia a dia. Né? Então, isso criando uma certa mentalidade de tecnologia. Cara, começa a te relacionar com uma Alexa da vida. Começa a utilizar essas ferramentas na tua vida pessoal, no teu negócio, para que tu vá conseguindo aumentar essa tua capacidade perceptiva de entender que existem formas de otimizar isso que tu precisa. Para a gente encerrar, é entender que tecnologia é essencial para você ter dados para tomar decisões assertivas? Exatamente. Quem não utiliza a tecnologia para extrair dados e para tomar decisão em relação a esses dados, é impossível, não está com os dias contados. Essa é a verdade. Bem, eu conversei com o Bruno Fontana, ele que é consultor de negócios do Sebrae e que hoje deu uma verdadeira aula sobre CRM e também tecnologia. Bruno, obrigado pela sua participação aqui no Inovação em Pauta. A tecnologia está de fato transformando a forma como negócios operam e ferramentas como o CRM são um exemplo de como a inovação pode impulsionar resultados. Mas, como vimos hoje, mais importante do que ter a melhor ferramenta é saber utilizá-la da maneira certa. E se você quer continuar por dentro das principais tendências em inovação e tecnologia, não deixe de acompanhar o Inovação em Pauta nos nossos canais oficiais. Siga a gente, ative as notificações e fique por dentro de tudo que está movimentando o mundo dos negócios. Até a próxima. Tchau, tchau.